Então toda vez que travar você não vai dar live mais. Vamos lá, estamos entrando novamente. Vamos ver se fica melhor. Vamos ver se fica melhor. Voltou? Legal, tá vendo? Às vezes é bom sair e voltar, tá vendo? Ótimo. Então vão me dando ok aí, vão me dando boa noite. Eu fiz uma pergunta anteriormente. O que quer dizer Atotô Obaluayê? E eu já comecei a passar para vocês, né? Atotô quer dizer silêncio. Por que silêncio? Porque Obaluayê quer dizer Senhor, dono da terra. Ayê, na língua iorubá, quer dizer terra. Em alguma live anterior eu já expliquei para vocês que Ayê é terra, né? Iorum é o céu. Então, Atotô, silêncio, o Senhor dono da terra, né? Chegou ou está entre nós, né? Então, Atotô quer dizer silêncio. Ao Senhor dono da terra, tá? Senhor, Obaluayê. Se vocês pegarem a palavra Obaluayê e desmembrar ela quer dizer Senhor dono da terra, tá? Ayê é terra, que eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Mas não é a terra que a gente planta, é a terra como um todo, tá? Então é o globo terrestre, o planeta Terra, tá? Então Obaluayê, ele é o Senhor dono da Terra. Tá certo, gente? E aí vem aquela questão. Existe Obaluayê e existe Omulu, tá? Em alguns cultos, principalmente cultos de nação, não existe uma diferenciação entre esses dois orixás, tá? Esses dois orixás são considerados o mesmo. Já a Umbanda, ela catalogou, digamos assim, né? Não seria esse termo correto, mas para a gente entender mais fácil, ela separou as linhas, né? Que a gente já falou numa outra live, que é a linha da fé, do amor, né? Da geração e lá. E Obaluayê está na linha da transformação, né? E Omulu da geração. Então eles são dois orixás distintos, dois orixás separados que atuam de uma forma separada. Mas eles têm muitas características em comum, muitas, tantas que seria até difícil para mim fazer uma live separada, uma só para o Obaluayê e uma só para o Omulu, tá? Então eles têm muitas características nas vestimentas, nos gostos, nas comidas, tá? Alguns símbolos são diferentes, tá? Então dá pra gente distinguir um do outro. Tá, gente? Então, assim, as cores de Obaluayê são o preto, o branco, alguns usam muito o roxo, tá? Aquele roxo mesmo que a gente vê em flores que a gente dá para pessoas mortas, tá? Aquilo ali é a cor de Obaluayê, aquele roxo bem escuro, tá? Não é o lilás, é o roxo, tá? Aquele roxo mais escuro. As palhas também são consideradas, de uma certa forma, cor de Obaluayê. Por quê? Porque é a cor simbólica dele, da vestimenta dele, né? Tanto para o Obaluayê como para o Omulu. Sendo que o Omulu, ele usa muito mais a cor preta, tá? O Omulu, ele usa muito mais a cor preta, porque ele simboliza realmente a passagem da vida para a morte. Tá certo, gente? As pessoas, elas têm muito essa simbologia de que Obaluayê é o pai das doenças, né? E tudo mais, ele é o pai da morte. Sim, ele é tudo isso, tá? Mas ele é principalmente o pai da transformação, tá?
Ele é o pai da transformação. E eu vou explicar isso para vocês ao longo da live. Por que que ele é considerado, por que que o Obaloaiê é considerado o pai da transformação, tá? Não só a transformação nessa vida, mas também na passagem da vida, quando nós vamos passar dessa vida para outra. Porque a gente nós que somos umbandistas, nós acreditamos em vida após morte, nós acreditamos na reencarnação, né? E acreditamos nos espíritos. Então, obviamente, a nossa vida, ela é uma passagem, né? Nossa vida, ela é uma passagem. Então, quando nós morremos, nós passamos, né? A gente usa, inclusive, esse termo, as entidades usam muito esse termo, né? A pessoa vai passar, ou a pessoa passou, né? Ou seja, ela passou dessa vida para uma outra vida. E nessa passagem está a presença de Pai Obaloaiê, tá? Pai Obaloaiê, Pai Omulu, e eu vou explicar para vocês também isso, tá? Alguém sabe me dizer onde é o ponto de força de Pai Obaloaiê? Vocês sabem? Quem sabe, coloca aí pra mim, por favor, escreva. Gente, se não sabe, fala não sei. Pelo menos para eu saber que a informação chegou aí pra vocês, que deu tempo de vocês responderem, por favor. Ninguém sabe? Ninguém vai responder? Tem alguém aí comigo, gente? Ninguém tá respondendo, ninguém tá se mexendo. Travou a internet? Você é difícil, hein, Júnior? Tá normal. O que você respondeu, Vivi? Não entendi. Natureza. O ponto de força dele é na natureza, nas águas doces? Não, pá, Fábio, não faço ideia. Gente, por favor, quando eu perguntar alguma coisa, vocês respondam, senão eu fico sem saber. Mesmo que vocês não saibam, tá? Por favor. Não sei. Beleza, Fábio, não sabe. Fábio não sabe. Muito bem. Ninguém sabe. Não é nenhum desses. O ponto de força de Pai Obaloaiê, o ponto de força de Pai Obaloaiê é no cemitério. Ponto de força de Pai Obaloaiê é no cemitério. Em que lugar do cemitério? No cruzeiro. Não sei se vocês sabem, se vocês já foram em cemitério, mas dentro do cemitério, na maioria deles, na maioria dos cemitérios, existe um cruzeiro, tá? Que ele é construído para as pessoas acenderem velas e tudo mais. Ali é o ponto de força de Pai Obaloaiê. Tá? Então, assim, o cemitério em si, todo aquele espaço, ele pertence, né? É o ponto de força de Pai Omulu. Mas o cruzeiro, que chama-se Cruzeiro das Almas, né? Muitas pessoas chamam de Cruzeiro das Almas, justamente almas, porque o Obaloaiê conduz as almas, né? Ali é o ponto de força de Pai Obaloaiê. Tá, gente? Ali. E depois eu vou contar uma história para vocês que vocês vão entender como que é a passagem da nossa vida para a nossa morte e como funciona a questão dos espíritos, tá? Eu vou explicar. Mas vamos indo, tá? Já falei da saudação, já falei da diferença um pouquinho de Omulu e Obaloaiê, as cores, né? E o ponto de força dele. Tá certo, gente? Aprendi que no cemitério o ponto de força era de Omulu. Então, Vivi, o ponto... Lembra que eu expliquei pra vocês que existe uma junção de Omulu e de Obaloaiê e tudo mais? Pois então, não é que você aprendeu errado. O cemitério, a calunga pequena, né, que nós chamamos de calunga pequena, que é o cemitério, ela pertence a Omulu. Tudo que tem dentro do cemitério pertence ao Omulu, tá? E lembra que eu falei também na live de Iemanjá que um outro orixá que também está nesse ponto de força, que é Pai Omulu, porque também é uma calunga,
né? Que o mar também é uma calunga. Então, as calungas, tanto a calunga grande quanto a calunga pequena, pertencem ao pai Omulu, tá? Mas o cruzeiro é o ponto de força de pai Obaloaê, tá? Existe essa diferença. Ah, mas no cemitério eu fui lá fazer uma oferenda e não tem o cruzeiro. Gente, não tem problema, você entrega a sua oferenda da mesma forma para pai Obaloaê, tá? Não tem problema nenhum. E também não tem problema nenhum você ir no mar, tá? E entregar uma oferenda para pai Obaloaê, porque eles caminham juntos, tá? Apesar de existir essa separação, tá? Apesar de existir essa separação, eles caminham juntos, tá? Tanto que, como eu disse, tem nações que não distinguem um do outro. Os dois são o mesmo orixá, tá? Mas é importante eu falar isso para que vocês tenham esse entendimento, tá? Que tem diferenças, mas podem ser cultuados como um único orixá. Tem lugares que fala que um é o mais velho, o outro é o mais novo, né? Ou qualidades, né? Uns falam, ah, esse Omulu é da qualidade tal, esse Omulu é da qualidade tal, né? Mas na Umbanda Sagrada, eles foram separados desta forma, tá? Um é o pai da geração e o outro é o pai da evolução, tá? Tá dentro da linha da evolução e o outro tá da geração, tá? Obaloaê junto com Mãe Nanã e Omulu junto com Mãe Emanjá, tá? Então existe essa separação dos dois. Tá bom, gente? Obaloaê é o pai da transformação com Nanã na Calunga e Omulu pai da geração na Calunga grande, tá? Então tem essa separação aí que eu falei pra vocês. Já falei que ambos atuam na Calunga pequena ou na Calunga grande, que o ponto de força de pai Obaloaê é o cruzeiro, tá? Ambos os dois orixás, eles são cultuados às segundas-feiras, tá? Então as pessoas na segunda-feira têm muita tradição de cultuar pai Obaloaê e pai Omulu, inclusive com as almas, né? Com as almas. Então, as almas, elas também são cultuadas na segunda-feira. Por quê, gente? Porque pai Obaloaê e pai Omulu conduz as almas, né? No nosso pós-morte. E eu vou explicar para vocês que depois eu vou contar uma história a partir do momento que você desencarna até o momento em que você vai passar pelo portal de Obaloaê, que é o cruzeiro, tá? Então, assim, o símbolo sagrado mais conhecido, né, além da ferramenta, que é o xaxará, tanto para o Obaloaê quanto para o Omulu, que eles também, além do xaxará, eles usam cajado. Tem alguns pais Obaloaê que manifestados, eles pedem a ferramenta deles, não o xaxará em si, tá? Eles usam o cajado. O pai Douglas tem o Obaloaê na coroa dele e ele, quando manifestado, ele não usa o xaxará, ele usa o cajado. Não que ele não aceite o xaxará, tá, gente? Se você entregar o xaxará para ele, ele vai aceitar. Mas a ferramenta sagrada dele é o cajado. Tem uns que é até um cajado com... é como se fosse um nó, assim, na ponta, sabe? Do cajado. Tem pai Obaloaê que tem essa ferramenta. Por que eu tô passando isso para vocês? Porque a gente vem falando desde os começos das primeiras lives que nós não devemos nos apegar ao que as pessoas falam exatamente, né? Aquele estereotipo, né? Obaloaê só usa assim, ele só usa o xaxará. Não, ele usa o xaxará, sim, mas ele usa cajado, ele usa alguns cajados diferentes, como esse que eu expliquei, e cada um é um. Porque, gente, imagina, o orixá que manifesta em você, um exemplo, o Obaloaê que manifesta em você, que nós temos aqui um filho de Obaloaê na live, que é o Arnaldo. Ele é único, ele é o Obaloaê do Arnaldo. O Obaloaê que manifesta no pai Douglas é o Obaloaê do pai Douglas. É um espírito que está ligado a ele, tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Obaloaê usa palha, todos usam palha, tá? Mas a cor pode ser branco, pode ser preto, pode ser roxo,
tá? Pode ser só branco e também o vermelho, tá? O pai Obaloaê do pai Douglas usa preto e vermelho, tá? Os detalhes da roupa dele é preto e vermelho. Por que vermelho? Porque ele é o pai da vida e da morte, tá? E na simbologia não tem cor que mais represente o sangue, né? Que é o nosso sangue vital, que é a cor vermelha, tá? Então ele também pode usar o vermelho, tá? O roxo, branco, preto, vermelho, branco e preto, ele pode usar preto e vermelho, tá? Ele pode usar só preto, aí depende do pai. Aí é aquilo que eu falei, é muito individual, né? A gente não pode chegar e classificar o orixá de alguém. Por exemplo, do Arnaldo, a gente não sabe ainda as cores dele, a gente ainda não sabe, ele ainda tá desenvolvendo, a gente sabe que ele tem um pai Obaloaê na coroa, né? Com o tempo ele vai descobrindo isso, né? Com a ajuda do Babalorixá, do pai Douglas, ou até muitas vezes através de intuições que ele vem a ter, né? Que o próprio pai dele pode passar, como já aconteceu muitas vezes comigo, né? Muitas coisas que eu sei dos meus orixás eu confirmei no jogo de búzio, mas meus pais já tinham me passado, meus orixás já tinham me passado isso. Tá, gente? Então, assim, ele tem os elementos principais de pai Obaloaê é a terra e a água, tá? A terra e a água. Por quê? Porque ele é o pai da transformação, da evolução dos seres, tá? E quando eu fizer a live para vocês de Nanã, eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão da água e terra, que aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Os verbos principais, né? As verbalizações principais, pode ser em sonho também, Luísa. Pode ser em sonho, pode ser intuição. O sonho, ele nada mais é também do que uma intuição, né? Para os médiuns umbandistas, ele é uma intuição, o sonho, tá? Pode ser sim passado através de sonho. E os verbos principais que definem esse orixá é evoluir, transformar e modificar, tá? Tanto que a oferenda principal de pai Obaloaê, qual é? Vocês sabem a oferenda principal de pai Obaloaê? Alguém sabe aí na live para me falar? Alguém sabe na live para me falar qual é a oferenda de Obaloaê? Responde se sim ou se não, ou se sabe, escreve qual é, por favor. Não sabe. Não sabe qual é a oferenda de Obaloaê. Legal. A oferenda de Obaloaê principal, gente, ele recebe todos os elementos que vêm da terra, tá? Então, assim, tudo que vem debaixo da terra, ou seja, as raízes, né? Então, cenoura, batata doce, principalmente a batata doce, são oferendas, são elementos de oferenda de pai Obaloaê. E a principal oferenda dele é a pipoca. Agora, vocês sabem o porquê da pipoca? Alguém sabe o porquê da pipoca? Por causa da transformação. Muito bem, senhor Júnior. Finalmente o senhor resolveu responder. Tá vivo aí na live. Justamente pela transformação da pipoca. Porque a pipoca, ela é um milho que quando ela é estourado, ela se transforma. E esse é o principal de pai Obaloaê. É a transformação. Porque ele nos transforma. Tá? Ele nos transforma, ela estoura e nos transforma. E se transforma. E nos transforma também. Por isso que em muitos ebós, em muitos rituais, e por isso que os pretos velhos usam muito a pipoca, né? Porque os pretos velhos, gente, eles estão sob a irradiação de pai Obaloaê. Um preto velho, ele pode até responder para um outro orixá.
tá? O preto velho, ele pode até responder para Oxalá, ele pode responder para Nanã, ele pode responder para um outro orixá. Mas o orixá, suas irradiações de preto velho, está sobre a regência de Pai Obaloaiê. Por isso que eles usam muito a pipoca. E usam a pipoca para nos limpar. Não só como oferenda, tá? Eles usam... Porque assim, gente, quando a gente fala de ebó, a gente tem que entender o seguinte: ebó não é só comida, ebó não é só a limpeza. O ebó é tudo aquilo que a gente oferece para o orixá. E quando nós vamos fazer um ebó de limpeza, consequentemente é feita uma oferenda também para o orixá, tá? Talvez vocês não saibam, porque geralmente é o pai de santo que faz, o babalorixá que faz, então muitas vezes vocês não ficam sabendo, mas tem que ser feita uma oferenda, tá? Então é isso. Então vocês precisam ter isso em mente, que a pipoca é pela transformação e evolução, tá? Porque quando a gente estoura a pipoca e fica aqueles milhos que não estouraram, vocês sabem como que chama aquilo? O milho que não estourou? Tem um nome que as pessoas chamam. Alguém sabe? Tem alguém aí comigo na live, gente? São os milhos que não prestam. Sim, são os milhos que não prestam, podemos dizer. Mas existe um nome. Quando a gente estoura a pipoca e fica aquelas pipocas na panela no fundo, chama piruá. Piruá. Ou seja, a pipoca piruou, né? Ou seja, aquilo representa as pessoas que não querem mudar, que não querem se transformar, que não querem evoluir. Porque Pai Obaloaiê é a evolução, ele é a transformação dos seres. Então ele piruou, ou seja, ele não quer mudar. Aquele milho que não passou pela transformação, que não passou de um estado de milho para a pipoca, ele não quis se transformar. Então ali demonstra as pessoas que têm dificuldade de mudança, de transformação. E é isso que Pai Obaloaiê traz nas nossas vidas. A transformação. Tá? A transformação. E esse prato, né, essa oferenda que é feita para Obaloaiê, ela é muito chamada de flores de Obaloaiê, porque quando a gente pega aquela balaio de pipoca, aquele monte de pipoca bonita, não parece umas flores, né? Então ele também, essa oferenda também é chamado de flores de Obaloaiê. Ah, Arnaldo, se já tá velho, se não mudou, se não se transformou quando era novo, que ainda tinha perspectivas, imagina depois de velho. Vai piruar e vai ficar piruado pro resto da vida. Vai ficar o piruá até desencarnar e reencarnar. Porque justamente Pai Obaloaiê, ele é o pai da transformação, da evolução nesse aspecto, tá? Porque quando nós morremos e voltamos reencarnados, é uma nova chance que nós temos de mudança, né? É uma nova chance que nós temos para mudar o que não mudamos na vida passada, na vida anterior, tá? Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, a gente às vezes usa a expressão, né? Ah, vai ter que reencarnar para poder mudar. E é justamente isso, né? O Pai Obaloaiê que atua nessa transformação e nessa mudança, né? Então é isso. Então assim, as flores que a gente pode oferecer para estágio de evolução, outro estágio de evolução, exatamente, Vivi, você teve essa chance de evoluir, não evoluiu? Volta novamente para ver se você evolui, tá? Então as flores que a gente pode oferecer para o Obaloaiê são rosas brancas, cravo branco, crisântimo principalmente e a quaresmeira. A quaresmeira são aquelas flores que tem muitos lugares aqui em São Paulo, inclusive acho que na 23 de maio, a gente às vezes passa assim, época de primavera, tem aquelas flores roxinhas assim, cheias. Aquela também você pode oferecer para o Obaloaiê.
tá? Então as principais são essas, né? As frutas que a gente pode oferecer para o Baluayê: coco seco, tá? Que é uma grande oferenda também para ele, além da pipoca, o coco seco, o caqui, a graviola, a jaca, tá? A pinha também é uma fruta, e a fruta do conde também é uma fruta muito oferendada para esse orixá. Quando a gente fala de oferenda, gente, a gente tem que entender o seguinte, tá? Imagina que você vai fazer um banquete pro orixá, tá? Você vai colocar fruta, você vai colocar flor, você vai colocar comida, você vai colocar um monte de coisa, né? Você fez aquela oferenda, você vai jogar aquilo tudo fora? Não, você não vai jogar a oferenda fora, até porque o orixá vai ficar triste, porque olha quanta gente passando fome, quanta gente passando fome. Então nós podemos fazer uma oferenda, tá? Vamos supor o Arnaldo, ele quer fazer uma oferenda para o Baluayê na casa dele, nós estamos em tempo de pandemia, né? Então é difícil a gente estar indo em um ponto de força, estar indo no cemitério ou em qualquer lugar que seja para fazer uma oferenda para o Baluayê. Até porque ele não pode ir no cemitério fazer oferenda pro orixá dele sozinho, né? Ele tem que ir acompanhado com o pai de santo dele. Tá? Isso daí a gente tem que deixar bem claro, principalmente no cemitério, né? Então, imagina que ele quer fazer uma oferenda na casa dele, ele faz um balaio de pipoca, faz algumas raízes cozidas, faz umas frutas, né? Água de coco, que também a água do coco é uma oferenda para o Baluayê. Ele vai pegar depois toda essa comida e vai jogar fora? Não, ele vai clamar para o Baluayê, vai fazer a oferenda dele. Depois de alguns minutos que o Baluayê recebeu aquela oferenda, ele pode pegar toda aquela oferenda e distribuir para que a família dele coma e receba o axé daquele orixá. Tá certo, gente? Não se deve fazer a oferenda para jogar fora. Tá? A não ser que seja algo que realmente não vá ser muito volumoso. Por exemplo, um punhado de pipoca, uma fruta, tá? Aí tudo bem, você pode deixar lá no congazinho da tua casa aquela fruta, o orixá vai receber, depois você pode despachar num jardim, em algum lugar, num campo aberto, sem problema nenhum, tá? Os elementos de poder de Paiô Baluayê. Os elementos de poder de Paiô Baluayê é o barro, a palha da costa, tá? A palha da costa, porque vocês têm que tomar cuidado quando for comprar palha para o Baluayê, porque tem muito lugar que vende aquela palha que não é palha da costa, tá? É uma palha que imita, mas não é a palha da costa, tá? E os cauris africanos. O que são os cauris africanos? São aqueles búzios escuro, aquele búzio grande, aquele búzio maior. Ele também aceita o cauri branco, tá, gente? Mas o principal é o cauri africano, que é o escuro. É aquele búzio escuro, tá? Então esse é muito axé, tem muito axé de Paiô Baluayê nesse elemento, que é o búzio africano, tá? Aí eu vou perguntar pra vocês são um piruá ou vocês são uma pipoca? Olha, Vivi, o vinho branco eu não conheço, tá? Eu conheço, na verdade, o Baluayê não bebe bebida alcoólica, tá? É água ou água de coco, ou pode ser também caldo de cana, tá? Uma coisa mais natural, ou um suco de fruta, tá? Mas mais é água de coco, tá? A bebida de Baluayê mesmo é água de coco. O vinho a gente oferenda mais para os pretos velhos, que inclusive eles adoram beber e chamam de sangue de Cristo, só que eles gostam do vinho tinto. Quem é pipoca e quem é piruá? Ah, você é a própria transformação, né, Arnaldo? Sei, muito bem.
Legal. Então, gente, vocês tenham isso em mente, tá? Sempre que vocês precisarem, pessoas com que tem muita dificuldade de mudança, de se transformar, de evoluir. Tem pessoas que sabem que precisa, mas elas continuam querendo ficar estagnadas, tá? Pai Obaloaiê que tem que clamar, porque é o piruá que tá ali que não quer se transformar em pipoca de jeito nenhum. Tá certo, gente? O símbolo de Obaloaiê, eu falei pra vocês das ferramentas, eu ia falar do símbolo, acabei falando das ferramentas, mas não falei do símbolo, tá? Vocês sabem qual que é o símbolo de Pai Obaloaiê? Pensem no ponto de força que vocês vão saber qual que é o símbolo dele. Alguém sabe qual que é o símbolo de Pai Obaloaiê? A cruz. Exatamente, gente. O símbolo principal de Pai Obaloaiê é a cruz. E de Pai Omulu, Pai Omulu também usa a cruz, só que ele usa de uma forma diferente. Geralmente o símbolo de Pai Obaloaiê é uma cruz e vem duas cruzes menorzinhas cravadas no chão, tá? Porque a cruz, ela representa o quê? O alto, o embaixo, a esquerda e a direita, tá? Então a cruz é um símbolo de benzimento também, né? A cruz é um símbolo sagrado de Pai Obaloaiê, tá? Pai Omulu também usa a cruz, mas ele usa da forma que eu falei pra vocês. É a cruz e mais duas cruzes pequenas junto. Então, na verdade, são 3 cruzes, tá? Porque é a cruz de Obaloaiê com mais as cruzes do cemitério, tá? Que representam esse orixá. Pai Obaloaiê é o orixá curador. Quando a gente fala que Obaloaiê é o orixá curador, estamos dizendo que ele é o curador da alma, não só da carne. Que muitas pessoas pensam, ele é o pai das doenças, ele vai curar. Não é só as doenças da carne, as doenças da alma também, gente, tá? Que isso fique bem claro para vocês. Nós precisamos desmistificar essa questão que muitas pessoas têm medo de Pai Obaloaiê, porque ele é o pai das doenças, é o pai das pragas. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Ele é o pai da evolução, da transformação. E quando a gente fala de cura, a gente está falando também de transformação. Vocês concordam comigo? A pessoa está doente e ela se transforma e se cura. Então é uma transformação. Nós estamos falando de transformação, né? Quando a gente fala de cura. Falou de cura, você está falando de transformação. Tá certo, gente? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês, pra gente falar dos reencarnes. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? O búzio pode ser representar Pai Obaloaiê? Sim, o búzio representa o Obaloaiê. Inclusive, se você colocar uma oferenda para o Obaloaiê e você colocar 2 búzios em cima e um embaixo, representam os olhos e a boca de Obaloaiê. Pode colocar sim os búzios. Nós podemos usar os elementos do orixá também numa oferenda. Só que aquilo ali você não vai jogar fora. Você vai retirar, guardar e reutilizar, né? A gente sempre vai estar reutilizando aqueles elementos. Tá bom, gente? Uma coisa importante que eu vou falar pra vocês, já que é um elemento de Pai Obaloaiê, que é o barro, né? Que é o alguidar. As oferendas de Obaloaiê a gente pode fazer ou no alguidar ou numa peneira de palha. Principalmente na peneira de palha. Se não tem a peneira de palha, todo mundo sabe, a gente pode usar o alguidar para qualquer oferenda, para qualquer orixá, tá? A diferença é que eu aprendi, da forma que eu aprendi, que eu vou falar para vocês, é assim, mesmo a gente indo no ponto de força do orixá, nós não deixamos e não depositamos aquela oferenda na natureza e largamos lá, com alguidar, com coisa de plástico, com coisa de garrafa, nada disso,
tá? Nós trazemos tudo de volta, inclusive o alguidar. Apesar que quando nós vamos na natureza fazer uma oferenda, nós não utilizamos nem o alguidar, tá? Nós não utilizamos o alguidar. A gente faz direto na terra ou em folhas de bananeira ou alguma outra folha grande que dê pra gente montar a oferenda ali bonitinho e deixar, tá? Comidas, né? Comidas que são... que decompõe e tudo mais, a gente deixa porque aquilo não vai agredir a natureza e muitas vezes na mata os próprios animais, eles comem aquela oferenda, né? Se é algo que nós não vamos consumir, a gente deixa e não tem nenhum problema, tá? Mas qualquer coisa que vá sujar a natureza, nós não deixamos, tá? Eu sei que tem gente que fala para deixar, enfim, mas aí é de cada cultura, é de cada casa. Se o orixá é a natureza, como a gente falou do mar, né, que nós não depositamos nada no mar, pode ser folha de mamona sim, Luísa, pode ser folha de bananeira, tá? Qualquer uma dessas folhas grandes serve. Olha, Vivi, a vela, a cor mais indicada, ela geralmente tem relação com a cor do orixá. Mas para quem não né, não tem esse orixá no ori, na coroa, você pode usar a vela branca, que ela é universal para todos. E você também pode usar a vela branca e preta para o baluaê, tá bom? O mulu é como eu falei, é mais a vela preta. E você também pode usar a vela roxa para o baluaê. Tá? Mas vamos no mais comum, mais tradicional, que é a branca e a preta e branca, tá? Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou falar para vocês mais ou menos como funciona o reencarne dos seres, tá? E a atuação dos orixás nesse reencarne. Então, quando a pessoa morre e ela vai passar para a outra fase da vida, né, que eu falei pra vocês, como que foi que eu falei? Pra fazer a passagem, né, quando ela vai fazer a passagem. Então eu vou contar uma historinha assim pra vocês entenderem, tá? Bem lúdica, mas assim, é mais ou menos como funciona mesmo. Então, digamos que você morreu, fez a passagem, chegou lá no cemitério. Quando você adentra o cemitério e vai em direção ao portal da evolução, né, que é o portal de Pai Obaluayê, quando você vai fazer a sua passagem, porque o Pai Obaluayê, ele é o dono de todas as passagens. Quando a gente fala passagens, é passagens dimensionais, tá? Portas. Por isso que todo mundo fala, a porta, ela é um portal, tá, gente? A mesma porta da tua casa. A gente pedia muito para as pessoas no terreiro não ficar perto de porta, não ficar... Porque tem gente que tem mania, né? Ele chega num lugar, ele encosta ali na porta e fica. Não é bom isso, tá? Isso não é bom. Porque uma porta, ela nunca deixa de ser um portal, tá? E ali está a atuação de Pai Obaluayê. Então, quando você faz a sua passagem, que você chega no cemitério, você vai ser conduzido até... o portal de luz de Pai Obaluayê para fazer a sua passagem, quem te conduz é Nhansan de Balé e Ogum Megê. Eu não sei se vocês já ouviram falar que tem Nhansan, que ela é a mãe dos Eguns. A gente falou um pouco sobre Nhansan numa outra live, mas eu até quero depois fazer uma live complementar sobre Nhansan para vocês entenderem. Então, você, o seu espírito, né? Vou falar você para vocês entenderem. É o espírito, tá? Ele vai ser conduzido por Nhansan e quem vai fazer a guarda dessa condução, digamos assim, né? É Ogum Megê, que é o Ogum do cemitério. Não sei se vocês conhecem, mas Ogum Megê é um Ogum do cemitério, que é o guardião do cemitério, né? O grande guardião, pai Ogum Megê. Então, o seu espírito vai ser conduzido até o cruzeiro, até o portal, porque o cruzeiro, ele é o portal da sua passagem dessa vida para a outra, tá? E aí, quando você está sendo conduzido, Nhansan tá lá levando o Egum,
Porque quando nós morremos, nós somos chamados de Egum, porque Egum é um espírito de um morto, né? Independente se ele é um espírito Egum sofredor, se ele é um Egum vampirizador, não importa a classificação, mas quando nós morremos, o nosso espírito ele é chamado de Egum. Egum é morto, tá? Então ela vai conduzir o Egum, Ogum Megê tá ali fazendo a guarda e você tá indo, sendo conduzido até o portal. Quando você chega no portal, quem está lá no portal para te receber antes de você fazer sua passagem? Alguém sabe? Pode responder, se quem souber. Quem tá te esperando lá no portal antes de você fazer a travessia, tá? Você tá lá no cruzeiro ali esperando para você ser conduzido para fazer sua passagem. Alguém sabe? Não? Ninguém sabe? Quem tá lá esperando você é Xangô. Xangô está te esperando para dar a sua sentença, tá? Xangô está te esperando para dar a sua sentença. Arnaldo, Então você foi conduzido até o portal. Chegando no portal, Xangô está te esperando. Ele vai te dar a sua sentença. Ou você passa, ou você não passa, tá? A partir daí, se você não passar, o portal se fecha e você fica sobre a regência. Aí sim, Vivi, você fica sobre a regência dos Exus. Comando, né? Fica sobre o comando dos Exus. Para você começar a trabalhar a sua evolução, para, quem sabe, novamente, numa outra oportunidade, você passar pelo portal, tá? Então, aí sim, depois que você não passa pelo portal de Obaloaê, pelo portal, né? Aí você fica, digamos, né? Vamos falar uma forma bem mais simples pra gente entender. Você fica no plano terrestre, tá? O seu espírito fica no plano terrestre. Aí, a partir daí, esse Egum, ele vai ser classificado ou como um espírito sofredor ou como um quiumba, tá? Dependendo da sua evolução espiritual, tá? Ou você pode ser aí você passa a ser ou um espírito sofredor, ou um Egum, ou um quiumba, tá? Por quê? Ah, mas o Egum, poxa, mas a pessoa não é má, mas ela fica presa na crosta terrestre, ela fica presa nesse plano. E quando a pessoa fica presa nesse plano, ela pensa que ela ainda tá viva. Então ela vai na casa dela, ela começa a vampirizar, vou usar essa palavra, né? Suga a energia de um familiar, que às vezes está espiritualmente mais fraco, né? Ele fica, enfim, ele fica aqui, na crosta terrestre, né? Até ele entender aquele sentido de que ele morreu, de que ele não foi encaminhado, de que ele não passou pelo portal, né? Que ele ainda tá aqui nesse plano. E a partir daí começa o grau de evolução desse espírito. E quem já assistiu aquele filme do Chico Xavier, acho que é o Chico Xavier, que ele tem, que é, como que chama aquele filme, Douglas? Nosso Lar. Nosso Lar. O filme Nosso Lar. Se vocês começarem a fazer uma analogia daquele filme com isso que eu tô contando pra vocês, com os orixás, com a atuação dos orixás, você vai falar assim, nossa, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Tem alguém na live que já assistiu o filme Nosso Lar? Então, aquele filme ele conta mais ou menos dessa maneira, tá? Que o espírito fica aqui, ele vai sofrer tal, aí depois ele vai passar por um tratamento, vai evoluir, e aí quando ele chegar num estágio evolutivo, ele passa pelo portal.
tem uma segunda chance para passar pelo portal. Então, quem já assistiu esse filme, fazer uma analogia com o que eu tô contando aqui, vocês vão ver que tem sentido. Tá certo, gente? E aí, quando os Exus ficam, né, quando esse espírito fica sobre a regência, a gente fala dos Exus por quê? Porque eles vão estar aqui no plano terreno, né? Eles estão fazendo a morada deles aqui no plano terreno. E justamente é onde os Exus estão atuando, tá certo? Por que a Wanda tá rindo? Só pra contrariar. Ah, ela deve estar rindo alguma coisa do Arnaldo. Ai, ai. Então, gente, é isso. E por isso que no terreiro, muitas vezes, quando os pretos velhos estão trabalhando, eles usam muito a pipoca, eles usam muitos elementos de Pai Obaloaê, eles usam muito a palha, eles usam muito o encaminhamento de espíritos, né? O preto velho, ele tem toda esse trabalho, essa regência, porque as pessoas, elas ficam muito preocupadas em pensar que o Obaloaê e os pretos velhos, eles são os curadores, eles curam doença. Gente, ó, vamos pensar o seguinte, quem cura doença é médico, tá? Quem cura doença é médico. Os espíritos, os orixás e os trabalhadores de Umbanda, eles são facilitadores para a sua cura, tá? Então eles vão começar a fazer a sua cura, a sua transformação pela parte espiritual, porque muitas pessoas têm doenças que estão ligadas a questões espirituais. São pessoas extremamente negativas, são pessoas extremamente desanimadas, sabe? Então, toda essa questão mental, porque olha, gente, vocês têm que pensar o seguinte: mente, corpo e espírito. Esses três pilares, eles estão totalmente ligados. Se você é uma pessoa que tem uma cabeça ruim, se você é ruim, que eu falo assim, negativa, né? Se você é uma pessoa sempre negativa, você tá sempre com negativismo, você é uma pessoa sempre, nada dá certo, e ela é negativa para ela e para os outros, né? Porque às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, ela também negativa o outro também, né? E isso é muito ruim. Eu, particularmente, conheci um Egum encarnado. O que é um Egum encarnado? Gente, é uma pessoa que ela vive assim, ó. Você tá bem? Não, tô muito bem hoje não. Sabe? Apegada a uma pessoa que morreu, sabe? A mãe da mulher tinha morrido há 25 anos e ela ia todos os meses no cemitério levar flores pra mãe dela. Desculpa, gente, tudo bem, é mãe. Eu perdi minha mãe esse ano, recentemente, todo mundo sabe disso. Eu não vou ficar cultuando minha mãe. Desculpa, ela passou, ela foi. Enquanto ela estava viva junto comigo, nessa encarnação, eu fiz tudo o que eu podia por ela, dei todo o amor do mundo, fiz tudo o que eu podia. Ela passou. O grau dela foi, ela se transformou. Ela não é mais a minha mãe, assim, não digo que lá do outro lado ela não é mais minha mãe, ela vai continuar, mas o que eu falo é assim, que tem gente que fica pegado naquilo, sabe, remoendo a vida inteira, 25 anos, imagina vocês, 25 anos eu ir todos os dias no cemitério, no dia que a mãe morreu, acho que, sei lá, vamos dar um exemplo, a mãe morreu dia 10, todo mês, dia 10, a pessoa ir no cemitério levar flor. Exatamente, sabe? Não existe, gente. A pessoa morreu, ela passou, ela passou dessa vida para uma outra vida, tá? É claro que nós podemos rezar por essa pessoa, principalmente nos primeiros momentos do desencarne. Sem dúvida nenhuma, a gente faz isso, mas depois de um tempo, passou, já foi. Ela cumpriu a missão dela nessa vida. E ela vai reencarnar, a gente acredita na reencarnação. Então, se a gente acredita na reencarnação, a qualquer momento essa pessoa pode reencarnar, né? Não sei, gente. Olha, eu sou uma pessoa muito racional, tá? Então, eu acredito em reencarnação? Acredito. Mas eu não sei se a reencarnação é da forma que as pessoas falam.
que a pessoa reencarna na própria família, que aquele espírito vai reencarnar, que a gravidez da minha irmã é o espírito da minha mãe reencarnado, aí eu já não sei. Eu já não sei. Isso aí eu já não sei dizer pra vocês, nunca passei por isso na minha vida, não sei, tá? Então, que existe uma reencarnação, existe, mas eu não acredito que seja exatamente da forma com que as pessoas às vezes acreditam, tá? Então, aí vamos estudar mais, vamos nos aprofundar mais para poder, quem sabe um dia, ter a certeza disso. Exatamente, Vivi, as pessoas têm que entender que precisam seguir sua caminhada, né? Cada um tem que seguir sua caminhada, né? Exatamente, são mistérios que a gente vai saber só no pós-vida, só quando passar, né? Sim, Vivi, Kelly, eu entendo que cada um encerra a sua maneira, mas o que eu falo pra você é que eu falei do corpo, mente e espírito. Por quê? Porque muitas doenças, né, que a gente tava falando de Obaloaiê, acabei falando dos desencarnados e não concluí. O corpo, mente e espírito. Então, se você tem uma mente doente, se você é uma pessoa que tem uma mente doente, isso vai afetar o seu corpo espiritual e material também. Existem muitas, isso já é comprovado pela medicina, existem muitas doenças que são desenvolvidas nos seres humanos, nas pessoas, por conta do mental, por conta da mente, né? Que é a mente podre. A pessoa tem a mente totalmente podre. Então, assim, eu tive o conhecimento de ter o convívio, né, com uma pessoa que pra mim aquilo ali era um egum encarnado, tá? Aquilo era um egum encarnado, pessoa extremamente negativa, vivia doente, por mais que ia lá, fazia ebó, fazia oferenda, fazia buri, fazia de tudo. Chegou uma hora que eu falei, gente, não tem pai de santo, não tem padre, não tem... Pode ir lá fazer um exorcismo lá no padre, naquela criatura, porque ela vai catar o zegum tudo de volta, ela vai pegar o zegum tudo de volta porque ela gosta. Ela gosta. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O pai fez um trabalho pra aquela mulher que eu nunca vi na minha vida. Fez ebó, fez banho, fez oferenda, fez buri. Fez tudo que podia. Aí, passou um tempo, ela veio, e aí, como é que você tá? Ai, eu tô tão bem, mas sabe quando tá... Eu tenho um vazio dentro de mim, parece que tiraram alguma coisa de mim. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Mas ela tá encarnada, Arnaldo, ela não morreu, não. Ela não é uma pessoa morta. Ela tá viva. Vocês imaginam uma situação dessa? Ela não quer evoluir. Ela não quer evoluir. Ela não quer melhorar. Ela não quer se transformar. E contando, ninguém acredita, né, gente? É difícil ter esse tipo de pessoa, mas tem. Tem, viu? Tem sim. Ai, gente, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar sobre Papai Obaloaiê? Então vocês pensem em Obaloaiê e lembre sempre disso, da evolução. Ele é um pai da evolução, ele é o pai que evolui, ele é o pai da transformação, ele é o pai da evolução, da modificação dos seres. Ah, deixa eu ver quanto tempo falta. Falta 5 minutinhos, porque lembra que nós derrubamos a live e voltamos? Tem 5 minutos ainda. Digamos que você passou pelo portal, tá? Digamos que você passou pelo portal. Então, seu espírito vai evoluir. Depois do portal, quem te recebe? Alguém sabe me dizer? Depois que você passou pelo portal, lógico que o Obaloaiê vai te receber, mas depois você vai ficar sobre a regência de qual orixá?
sabe, Ju? Responde aí. Nanã, exatamente. Você vai ser recebido por Nanã. Por quê? Porque Nanã, ela vai te decantar, vai decantar o seu espírito. Durante um período você vai ficar decantado, ou seja, você vai ficar naquele estado paralisado, digamos assim, né? Você vai ficar naquele estado de paralisação. E aí, Nanã vai esgotar todo o seu mental. Ela vai esgotar todo aqueles seus pensamentos. Por isso que quando a gente reencarna, a gente não lembra das vidas passadas. Porque quem faz esse, digamos assim, né? Isso, um repouso, Vivi. Você vai ficar repousando, vai ficar... A gente fala decantar porque é justamente, né? Repouso é o sinônimo de decantar nesse sentido. Porque você vai ficar naquele estado de repouso, de parado, vai ser limpo o seu mental, vai esgotar totalmente o seu mental, te preparar para o reencarne. E quando você estiver pronto para reencarnar, quem estabelece o seu cordão energético e une o espírito à matéria, novamente Pai Obaloaê, tá? Então, o Pai Obaloaê, ele vai te estabelecer o seu cordão energético, né? Para que você una o espírito à sua matéria novamente, para que você tenha um reencarne. Olha que interessante, né? Ou seja, por isso que Obaloaê, ele é considerado o pai da vida e da morte. Porque ao mesmo tempo que ele está ligado à morte, ele também está ligado à vida. Porque se não é o pai te dar restabelecer esse cordão energético entre o espírito e a matéria, você não reencarna, né? Ou qualquer outra pessoa. Entendeu, gente? O que mais nós vamos falar de Obaloaê? Deixa eu ver se eu falei tudo. Alguém tem alguma pergunta? Não. No filme tem essa parte. Ah, o Arnaldo. O Arnaldo adora fazer amizade, né, Arnaldo? Já tá amigo da Vivi. Ah, gente, uma coisa que eu vou falar também importante, tá? Falta 1 minuto para terminar a live. Quando... Eu sei que na Umbanda, né? A Umbanda Sagrada não tem as obrigações de roncó e tudo mais, mas eles têm, sim, algumas obrigações que as pessoas deitam na esteira, né? E... Para nós, né, na minha casa, da onde eu venho, da cultura que eu vim, que eu aprendi, todas as obrigações que existem dentro de uma casa, independente de ser uma obrigação de Ogum, uma obrigação de Yansan, uma obrigação de Oxum, não importa. Nós reverenciamos e saudamos o Pai dono da terra, que é o Pai Obaloaê. Porque um terreiro... Uma obrigação dentro de um chão, ela nunca seria possível se Pai Obaloaê não cedesse a sua terra para nós, tá? Então a própria esteira, que é um elemento vegetal, que é um elemento de Pai Obaloaê, onde todos os orixás deitam e nascem, é reverenciado o Pai Obaloaê. Atotô, meu Pai. Atotô, meu Pai Obaloaê. Que Pai Obaloaê traga abundância, transformação, evolução para nossas vidas. Que nós possamos ser pessoas evoluídas, mas evoluídas não só na questão física e material, mas na evolução espiritual, porque Pai Obaloaê é dono de toda a evolução espiritual dos seres.
Atotô. Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso. Até quinta-feira com uma live também super especial. Beijo para vocês. Tchau.